queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé comigo e abrir a Bíblia, seja ela no livro ou no aplicativo, na carta que escreveu o apóstolo São Paulo, no capítulo do número, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo do número 2, 2 Coríntios, melhor, segunda é uma carta, 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo de número 10 até o 16. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Pois não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. E não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. De sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo, tanto os que se salvam como os que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Mas para estas coisas, quem é idôneo? Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Acompanhe comigo uma oração. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pelo Espírito que está em nós, porque a tua palavra ela tem liberdade, o teu Espírito tem liberdade. Tira dos nossos olhos as vendas, para que a gente enxergue as maravilhas da palavra. No poderoso nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Glória a Deus. Paulo, ele escreve na maestria do Espírito. Evidente que ele é o doutor Paulo, mestre, mas a sua escrita é a escrita do Espírito. É a canonicidade, é a apostolicidade, é o dom de Deus. Não é a sabedoria humana. Ele até fala isso muitas vezes. Não apresenta o Evangelho pela sabedoria humana, mas apresenta o Evangelho pelo poder de Deus. Sabe, quando eu leio as Escrituras, e em especial as cartas do apóstolo Paulo, a gente sente a presença de Deus. A gente sente a presença do Espírito. E aqui nesta carta, na segunda carta aos Coríntios, né, que alguns dizem que a quarta carta, ou terceira, tem uma teoria de 2 cartas perdidas e 2 recebidas para canonicidade. Nesta carta ele abre muito o coração. E no texto que nós lemos, ele começa apresentando a dinâmica do perdão. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente emotiva, uma igreja que vivia altos e baixos em suas emoções. Esta semana eu ouvi de um doutor de história que estudou com os maiores teólogos, os mais renomados da Assembleia de Deus, que fez uma tese de doutorado falando da Assembleia de Deus, e que infelizmente está afastado dos caminhos do Senhor. Aprove a Deus estar com ele e quero que você ore para que o Senhor o faça reencontrar a fé. Eu posso ouvir amém?
E ele falava de algo muito interessante. Ele falava sobre a crise de sentido. A igreja em Corinto era uma igreja espiritual, era uma igreja pentecostal. Alguns textos aqui na carta diz que eles possuíam os dons da carismata, os dons do Espírito. Mas eles tinham muito altos e baixos. Havia iniquidade naquela igreja. Havia incertezas, havia crises existenciais. Eles, às vezes, não sabiam como conduzir as coisas. E a pergunta que eu faço nesta noite, na abertura dessa mensagem, é: quem de nós sabe viver? É o Davi, o rei, que diz que, para saber viver, a gente precisa fazer 3 coisas. Primeiro, segurar a língua. E Pedro replica esse salmo lá na sua 2ª carta. Quem quiser ver os dias felizes, segura a língua. E depois ele vai e diz: amar, perdoar e viver em paz uns com os outros. E não se pode viver em paz, não se pode viver plenamente a arte da comunhão, porque não é ciência, não é aprendido em escolas humanas, é arte de Deus, é arte do Espírito, é aquilo que nos faz humanos. Eu me lembro uma parte no filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que os protagonistas estão num diálogo e eles dizem a seguinte parte. Eles dizem que nós, seres humanos, fazemos poesia porque somos humanos. Sabe, queridos, e nós cristãos vivemos a arte do perdão porque queremos ser humanos na plenitude da graça de Deus, segundo o propósito original de Deus. Não se pode ser cristão sem perdão. Um cristão, ele vivencia o perdão todo dia, nas mínimas situações, nos mínimos dissabores, em coisas que vai contra a nossa maneira de ser, o nosso temperamento, o nosso sentimento, a nossa cultura. E a gente não deve ser o senhor da razão. A gente não deve ser o dono da verdade. Porque a verdade que é aplicada à vida cristã, à vida do perdão, ela não é uma ideia, ela não é um projeto, ela é uma persona, ela é Cristo em nós. Amém? E é por ele que liberamos o perdão. Não liberamos o perdão pelos sentimentos. Não liberamos o perdão pela racionalidade. Não liberamos o perdão porque queremos. Liberamos o perdão porque somos servos e o servo deve obedecer ao seu senhor. Eu lembro-me de minha mainha, usando o linguajar baiano. Quando havia as porfias em casa, brigas de irmãos, sempre uma hora por outra acontecia algo. E ela, como uma boa mãe brasileira, como as boas mães aqui da terra do Goiás também, ela nos mandava para um lugar do castigo. Muitas vezes era o banheiro, porque depois da disciplina vinha um banho para acalmar os ânimos. E às vezes estávamos, eu e meu irmão brigado, aquele que já pregou aqui, e ela usava da vara, da disciplina. E depois ela disse: abracem-se, perdoem-se, agora vamos tomar um banho. Para lavar a alma, para enxugar. Sabe, queridos, eu estou falando de manhã, de uma experiência. Mas o perdão de Deus é muito maior. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Está lá em Hebreus. E ele nos disciplina. Ontem, uma pessoa me ligou, uma grande teóloga, estudou comigo há alguns anos, graduou grandes cursos pelo Brasil afora, e ela está vivendo crises. As crises existenciais, as crises de sentido, as crises do perdão, as crises de entender o que Deus quer para si. E eu confesso que ontem eu fiquei extremamente triste. Perdi o chão, pastor Ricardo, pela admiração que tenho por ela. Minha esposa não a conhece pessoalmente, a minha esposa estava do lado. E muitas vezes eu falava em casa dela. O bom professor, ele sempre comenta dos seus alunos, né? Vez por outra.
E eu falava, eu admiro os meus alunos de teologia na Bahia, e eu comentava de todos eles. Por cada um eu tenho uma admiração diferente, como filhos, né? E por ela, porque ela havia sido testemunha de Jeová, e ela se converteu, e ela mergulhou nas Escrituras como poucas pessoas mergulhou. E ela estava vivendo uma crise muito dura, está vivendo. E nessa crise a pessoa se sente sozinha, se sente desprezada, se sente abandonado. Sabe, queridos, nós vivemos uma época de multidões. Nós vivemos uma época de acesso fácil à informação. Nós vivemos uma época de redes sociais, multiplicidade de encontros e desencontros. Só que a maioria de nós está sozinho. Sozinho no meio da multidão. Sozinho na rede social com milhares de pessoas. Sozinho, bombando, quem sabe, mas não tem ninguém para se abrir. A falta de confiança. Muitas pessoas já confiaram em pessoas e foram traídas. E quando o sentimento de traição se instala na alma, a coisa mais evidente que acontece é: eu não posso mais confiar em ninguém. E a pessoa vai guardando coisas, não tem a confiança. Eu me lembro da carta em Tiago. Tiago diz: confessai vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Sabe? A gente às vezes quer cura, mas a gente não tem confiança, a gente não tem amor, a gente não tem coinonia, a gente não tem comunhão, a gente não entrelaça, a gente não sofre junto, a gente não faz como eu e meu irmão, mainha disciplinando e se abracem, se perdoem. Eu amo meu irmão, até hoje, e vou amá-lo para sempre, porque com ele estarei na glória. É claro que ele é meu irmão. Eu me lembro, eu já falei aqui uma vez, vou citar agora, de uma pessoa que me provocava na escola. Eu trabalhava o dia inteiro, à noite ia à escola. E por ser crente, eu ouvia palavras jocosas, palavras que não eram legais, aquele tipo de brincadeira que as pessoas do mundo fazem com o crente. E eu tinha um ódio daquele rapaz. Eu tinha raiva. Eu não gostava da brincadeira que ele fazia. Sabe, porque tem coisas que mexem com o seu brio. E você diz: não, eu tenho vontade de dar uns catiripapos. Como diz lá no Nordeste essa palavra, não sei se vocês conhecem o termo, né? É chegar junto, vocês conhecem? Ah, ok, obrigado. Mas eu venci a carne. Não era fácil, eram situações de sexualidade, situações de gerar dissabor. Você sabe como é a brincadeira do homem do mundo, do ímpio. Às vezes os crentes fazem essas brincadeiras, quanto mais o ímpio, Deus tenha misericórdia. E eu me lembro que eu comecei a dizer: eu tenho que suportar. Eu tenho que suportar a afronta, suportar a brincadeira. Ia falando com ele, comunicando da graça de Deus, do Evangelho. Havia uma moça, e havia uma professora que eu gostava muito, e essa moça sempre estava comigo ali, e ele fez umas brincadeiras quebrando uma ordem lógica. E a professora de inglês, que eu admirava muito, eu disse: não, eu tenho que vencer a paz, eu tenho que ter paz. Eu chegava nele, conversava e falava do Evangelho e tentava ser o mais simples possível e suportava. E suportai-vos uns aos outros. E eu me lembro, na nossa igreja, em Feira de Santana, na Bahia, quando o culto estava lotado e havia uma pregação poderosa do Espírito Santo, usando o nosso pastor, como usa o nosso pastor aqui. Quem é que vai à frente aos prantos, às lágrimas, correndo ao altar do Senhor? Era ele. Ele se tornou o cristão mais dedicado. Ele acabou trabalhando comigo e me apoiando nas lideranças que eu fazia. Sabe, querido, aprenda a suportar, aprenda a perdoar, porque a gente precisa conhecer uns aos outros. Existem coisas que vão além da nossa compreensão. E aqui ele disse que ele procurou alguém. Ele procurou alguém para se sentir bem no meio daquela crise, daquela falta de sentido que a igreja estava vivendo. E o texto ele é bem claro, ele diz no verso 11, olhe comigo:
pois não ignoramos os seus ardis. Os ardis de quem? De Satanás. Você sabe o que é ardis aqui? Qual é a ideia de ardis? São artimanhas, são laços do passarinheiro. No mundo cananeu, no mundo israelita, eles tinham dois tipos de armadilhas, o laço do passarinheiro. Haviam armadilhas terrestres para pegar os passarinhos que vinham à terra para poder buscar algo, buscar o alimento, viver o dia a dia. E o inimigo sabe que a gente labuta, que a gente trabalha, que a gente vive o dia a dia, que a gente finca os pés na terra para buscar alimento, para buscar reconhecimento, para trabalhar. E nessas horas o diabo, ele arma muitas armadilhas, muitas tentações. Existem tentações que são internas, são dois tipos de tentações. Existem tentações que são externas. Existem tentações que são atraídas por você mesmo, porque há concupiscência no seu coração. Mas existem outras que são armadilhas do diabo, que estão armadas na terra. Mas o outro tipo de laço do passarinheiro é o laço do passarinheiro que ele colocava em árvores, que eles colocavam em lugares mais altos, em montanha, em árvores, para pegar o passarinho, seja na terra ou no ar. E às vezes a gente se acha tão espiritual. Às vezes a gente acha, eu estou bombando, eu estou bem. A igreja de Corinto estava bem. A igreja de Corinto tinha dons. Mas o diabo, ele armou ardis tanto nas coisas naturais da vida, quanto nas perspectivas espirituais, para sorrateiramente enganar e prender aqueles crentes. Você está entendendo ou não? Então, aprenda uma coisa: você sempre é dependente de Deus. Você sempre é dependente de Cristo. Eu falei alguns dias atrás aqui que a santidade, ela tem duas maneiras de agir. A primeira, ela é posicional. Quem está em Cristo, nova criatura é. É o posicionamento. Você é de Cristo. E a segunda é a prática da renúncia. É pegar a sua cruz. Eu estou crucificado com Cristo. Amém? Esse é o processo. Mas você é santo não pela prática da santidade de boas obras que você faz. Mas você é santo porque você pertence a Cristo. Você é dele. Eu posso ouvir um amém? Isso é tão significante. Porque tem horas que a gente está vivendo altos e baixos, a gente está lá embaixo, a gente beija o chão e a gente se sente imundo, a gente se sente um clápula, a gente pensa que a gente não é nada legal e não somos mesmos. Em Romanos capítulo 7, Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto eu vou lá e faço. Ainda estamos na natureza da carne. É a luta da carne e do espírito. Mas você é de Cristo, você é de Cristo, você é de Cristo, você é nova criatura. A maneira do cristão pecar é totalmente diferente daquele que não é cristão, daquele que é ímpio, daquele que é natural. Às vezes, convivendo com pessoas não crentes, a gente vê a abordagem deles ao pecado. Eles não têm arrependimento. A mente dele, o coração deles estão cauterizados. Você sabe o que é uma cauterização? Havia um processo em civilizações antigas para curar feridas mais rapidamente. Inclusive a medicina às vezes usa essa abordagem, que é a cauterização, que é pegar a ferida e colocar um fogo, ou colocar uma brasa para queimar a ferida e estancar. Isso ainda acontece hoje, em alguns processos na medicina, para que acelere a cura. Só que nesse processo de acelerar a cura, aquela parte criava um cascão, criava uma ferida queimada, enquanto a pele está sendo reconstituída. Só que naquela parte que o cascão aparece,
aquela casca dura, insensível, não é tão sensível como a tua pele. E aí, isso é cauterização. Tem muitas mentes que estão queimadas pelo prazer do fogo do inferno, pelo prazer da iniquidade, pelo prazer da concupiscência, e não conseguem se arrepender. Infelizmente, existe uma outra categoria de pessoas que não são os ímpios, mas são os crentes carnais. Eles estão em nosso meio e eles perderam a sensibilidade do espírito. Eles não conseguem perceber aonde caíram. E eu vou citar um exemplo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se afastou de Sansão e ele não percebeu. É porque ele era carnal. É porque ele estava na prática do pecado, da iniquidade. Ele era de Deus. Deus tinha algo com ele. Ele era um juiz, um coelete. O Senhor o chamou. Mas ele foi enredado pela iniquidade, pelo pecado. E quando o Espírito de Deus sai da vida dele, ele nem percebe. É a W. Tozer que diz: eu temo que muitas coisas que a igreja pentecostal faz nos Estados Unidos, cantando, pregando, pulando e vivendo mistérios, é apenas um teatro. Não é, na verdade, nada espiritual. Porque o espírito se esvaiu, saiu, e um teatrinho está acontecendo. Você está me entendendo ou não? Isso é a W. Tozer, o admirável a W. Tozer. Sabe, queridos, e a gente precisa lembrar aquilo que Paulo fala. Não desconhecemos os seus ardis. Não brinque de ser crente. Não ache que o diabo, ele não é estrategista, ele é estrategista. Não subestime o ataque espiritual do inferno. É Jesus que diz lá em Lucas, Pedro se aproxima e ele disse: Pedro, Satanás pediu-me a sua vida e as dos demais, a do colégio apostólico, para cirandar como trigo na peneira. O diabo não faz nada sem autorização de Deus. Você lembra de Jó? Mas Deus muitas vezes autoriza. Porque Deus quer ser glorificado em nós, nos ataques do inimigo. Amém? E Jesus disse: não, eles não aguentam. O texto fala assim: Pedro, e eu roguei por ti e pelos demais. É a intercessão de Cristo. Olha aqui para mim, olhe nos meus olhos. Jesus, ele ora por você. Ele intercede por você. O Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Ontem, a minha aluna dizia: eu não leio mais a Bíblia, a grande teóloga, eu não consigo mais orar, eu não tenho palavras mais para orar. Minha vontade era chorar com ela, mas eu não chorei. Porque tem horas que você tem que ser consolador e não ficar mais triste, gerar mais tristeza. Alguém está me entendendo ou não? Claro que a Bíblia fala: chore com os que choram. Mas ali era uma hora de estabelecer cura, de estabelecer perdão. Eu disse para ela: Chalegre, o ato de você estar me ligando e conversando já é um ato de oração. A sua própria abordagem, procurar um socorro, já é uma oração. A minha esposa conversou com ela: vocês mulheres têm um dom maravilhoso. A Manuela conversou o dom da inteligência emocional. Todas vocês são incríveis, mulheres. É Deus que dotou vocês com essa sensibilidade. E é tão importante para a casa de Deus, é tão importante para a família. E a Manuela estava lá, eu disse: fala com ela, por conta da inteligência emocional da mulher. Posso ouvir um amém das mulheres? E quando eu fui orar por ela no final, ela chorava o choro da libertação, o choro da cura, o choro de dizer: Deus está no controle. E Paulo, ele vai procurar aqui alguém. E quando ele procura esse alguém, um companheirismo, porque não é que ele é o grande pregador
que ele não vivencia crises é o irmão Tito. Não é porque ele é o grande apóstolo, ele nem gosta de usar esse termo, eu estou usando na nossa abordagem. Paulo, ele disse, eu sou o pior de todos, o menor. Ele nunca dizia que era o grande. Mas ele procura Tito, sabe por quê? Porque nós precisamos de companheirismo. A vida é insuportável sem os amigos de Cristo em nossa vida. E eu louvo a Deus por vocês, porque é a partir do ato de congregar, é a partir do ato de cultuar, é a partir do ato de estar juntos, de dividir o pão, de dividir as dores, em que nós vamos aplacando as nossas crises. E a gente vai entendendo Deus. Lembro-me uma vez em que um jovem estava afastado de nossa igreja. A avó dele, do candomblé, mãe de santo. A gente, na Bahia, usa um termo, mãe de chiqueiro. E ele estava numa crise. E lá vai eu, entrando num lugar, num ermo, num lugar marginalizado, à procura dessa alma. E a encontrei. O meu querido Rodrigo. E ali estava o pai dele afastado do evangelho, a mãe doente. A avó não estava ali, não. E nós dividimos dores e conversamos. E para a honra e glória de Jesus, é assim que a igreja vai vivenciando a prática do Espírito, da comunhão e do amor. O pai dele voltou para Jesus. A mãe dele foi curada. Há 3 anos atrás eu estive em Feira de Santana. Ele casou com uma jovem, e a jovem teve uma doença extremamente grave, uma doença em que aparecia no corpo feridas, e ela ficou com grandes hematomas entre a vida e a morte. E eu estava ali em Feira, a gente chama minha terrinha de Feira, e eu fui até ela, até a casa dela, e eles estavam numa crise, uma crise conjugal. Havia um neném havia nascido. E a vida dela estava entre a vida e a morte. E eu disse a ela, eu vim aqui para orar por você. Eu vim aqui para falar coisas sérias com você. E nós falamos, chamamos a família dela, comunicamos certas exortações. E o Senhor curou ela de todas aquelas enfermidades. Hoje ela está bem, para a glória de Jesus. Fui atrás do meu amigo, do meu filho na fé. Disse, volta para casa, seja homem, assuma. Eu disse, o que é que está faltando? Falta dinheiro? Eu tirei do bolso, toma dinheiro. Vai lá, vive a comunhão. Queridos, a gente precisa desfazer os ardis, os laços do passarinheiro. E é desfeito pelo ato da comunhão, pelo ato de congregar, pelo ato de estar junto, pelo ato de se importar. É quando a gente se importa que as coisas ganham sentido, ganham significado. E Paulo aqui procura Tito e não encontra. E ele ficou desesperado, porque ele queria esse companheirismo. Mas o texto vai apresentando que ele entendeu que Deus não usa pessoas exclusivamente. Há uma grande família de Deus. Às vezes eu tenho saudade, porque saudade é um sentimento muito humano e é uma palavra extremamente brasileira, dos companheiros da Bahia, como essa teóloga que me ligou pela saudade, pelo desespero, pela necessidade. E, queridos, eu aprendo uma coisa, que é a partir da comunhão, é a partir da gente entender que a família de Deus é tão grande e que Deus pode usar sempre novas pessoas. Sabe? Estar aqui no meio de vocês é viver essa nova experiência. E é recíproco, porque eu sou novo para vocês na relação.
e vocês são novos para mim na relação. Algum tempo atrás, nós estávamos fazendo aqui uma obra nessa igreja. E com o irmão Jaime, eu era um ajudante de pedreiro. Talvez não era o melhor ajudante de pedreiro, mas me esforcei bastante, não foi, pastor? O irmão Jaime disse, esse baiano é bom. Eu não entendi a graça dele, né? E nós trabalhamos aqui. Estava aqui conosco o Mike, eu quero falar de você, Mike, né? E o Mike sempre estava ali com a gente e ia lá para casa. Estávamos tomando uma refeição juntos, fazendo algo. E aquilo é prazeroso, aquilo é comunhão. Sim ou não, Mike? Nesse jeito de ser. E ele disse algumas palavras para mim, eu não quero comunicar para vocês, que são palavras da amizade. E eu senti o amor de Deus naquilo que ele falava. Sabe, queridos, nós não somos bons, bom é Deus, mas a gente, na prática da comunhão e do amor, a gente pode mudar a realidade espiritual das nossas vidas e da igreja. É isso que Paulo está falando a Corinto. Eu já estou indo para o segundo ponto da mensagem. Eu tenho uma TV que é de 1900 e antigamente. Me perdoe, mas eu vou indicar o seu nome, querido. Eu ganhei de um hospital velho. Não tem nem som. Aquele tubão, sabe? E me acompanha há 6 anos, aqui no Goiás. Eu falei que eu deixei tudo para trás, a gente doou todos os móveis. E recentemente alguém chegou para mim e disse, não, isso é muito ruim, você não pode nem acessar uma coisa, nem uma rede social, nem aqueles canais, né, de filmes e tal. Aí ele aparece com uma TV enorme lá em casa. Eu olho para a cara dele, que ele nem me pediu licença, ele foi entregar. Ele disse, eu senti de Deus de dar. É o irmão Paulo Mota. Você pode aplaudir ao Senhor pela comunhão, por favor? E eu me senti tão agraciado com aquilo, porque aquilo é um ato de carinho. Amém? A gente precisa entender isso. Eu não estou falando porque eu recebi algo, porque a gente também precisa aprender a receber e aprender a dar. Hoje pela manhã, a Manuela tem uma semana que ela ganhou um pequeno recurso e ela separou. E ela disse, eu vou separar para missões. Ela hoje me pediu, não bota o meu nome, eu estou botando porque é para a glória de Deus, santa, tá? E ela disse, quando Deus me tocar esse dinheiro de missão, eu vou dar para alguém. E ela sentiu a presença de Deus tão grande hoje pela manhã, que ela chegou, não sei se você viu que eu saí do culto, ela disse, vai lá em casa, pega o dinheiro, porque é para o pastor Sandro, é para entregar a ele. Queridos, se você tem recepção em dar amor, tenha recepção também em ser amado. A minha colega Acha Alegre disse, ninguém me ama, pastor, ninguém me quer, eu perdi o casamento. Eu perdi o casamento há 6, 7 anos. E o homem está doente, ele não tem para onde ir, e é eu que cuido dele, nós estamos divorciados, e ele está na mesma casa, e eu cuido dele doente. Como não chorar? Como não ter crise, pastores? Você está me entendendo ou não? Como não se transpor para a dor do seu irmão? E aqui Paulo ele vai avançando. E ele diz assim, em Cristo, é agora a segunda parte do sermão, nós temos o bom cheiro do conhecimento. Sabe, queridos, se existe uma coisa que é marcante, são bons cheiros. Bons perfumes, o bom perfume de Cristo. O perfume, ele traz à nossa memória afetiva lembranças maravilhosas. Quando Deus começou o processo de curar José do Egito, Deus usou o perfume para curar José do Egito. Pode ler lá na história de José, lá em Gênesis. Jacó soube que ele estava no Egito. Quando ele então se apresentou, ele disse, eu sou José. Então ele prepara um presente.
E ele disse: levem ao meu filho o melhor aroma, o melhor perfume, leve as melhores castanhas, as melhores nozes, leve o que nós temos de melhor, tanto para usar no perfume, como para degustar no cheiro, para que as memórias de José sejam curadas. A gente se cura vivendo o amor uns aos outros e espalhamos o bom cheiro de Cristo. Esse texto que nós lemos, ele fala um contexto histórico. Quando o exército romano guerreava contra os seus inimigos, sejam os inimigos civilizados da civilização helênica, os muitos povos que estavam na civilização helênica, ou sejam os além território do império, os bárbaros. Helênico é quem fala grego, bárbaro é quem não fala grego. Sejam quem for dessas duas categorias, eles iam lá, guerreavam e derrotavam. Mas muitas vezes eles traziam prisioneiros, guerreiros entre os helênicos, que ainda não se submetiam, entre os muitos povos da cultura helênica, outros povos bárbaros, que haviam matado soldados romanos. E ele pegava o soldado romano, para o soldado romano ter um enterro digno. E ali estava o assassino do soldado romano. E ele pegava o soldado romano e colocava nas costas daquele prisioneiro que seria condenado à pena capital em Roma, à morte, e eles atavam, amarravam o morto às costas e dizia: vai, porque lá enterraremos um soldado e lá mataremos você. E a jornada era grande. E enquanto a jornada estava se desenvolvendo, a putrefação, o cheiro de morte se instalava no condenado à morte. E muitas vezes alguns morriam no caminho, porque abriam-se espaço para infecções, para doenças, porque carregavam mortos até chegar em Roma. Só que antes de adentrar em Roma, na Via Ápia, na entrada principal das 3 vendas, iam os vencedores, os chefes, os centuriões, aqueles que comandavam, aqueles que ganharam grandes batalhas. E incensos eram liberados, porque entravam os vencedores na frente e a cidade de Roma entendia: as nossas falanges estão entrando e o perfume está tomando conta de Roma. Nós fomos vencedores. Mas atrás vinham o cheiro de morte. A minha grande pergunta, encerrando o sermão nessa noite, é: o que é que você carrega em sua vida? Você carrega a vitória de Cristo Jesus, o bom cheiro de Jesus, ou você está carregando fantasmas e mortos? Você não precisa carregar mortos. Você não precisa mais se castigar. Você não será mais condenado. Você precisa entender: eu fui perdoado, eu sou livre, eu sou herdeiro, eu sou mais do que vencedor. E entender que o Senhor quer curar as suas memórias. Eu quero que você fique de pé, por favor. Se tem uma parte que eu gosto na pregação, é quando a gente é convidado à oração. Amém? Sabe, queridos, eu sei que muitos crentes estão vivendo crises existenciais. Sabe por quê? Porque estão carregando defuntos. Um nobre amigo meu, pregador internacional, estava no Rio de Janeiro. E uma pessoa chegou para ele e contou do sofrimento que ela vivia no casamento. Era uma mulher. De todas as mazelas que aquele homem havia feito com ela. Das marcas na alma, no corpo que ela carregava.
E ela disse ao meu amigo: eu o odeio, eu tenho muito ódio dele, eu quero o pior para ele. E o meu amigo, o pregador, disse: você é uma crente, você precisa ser livre, você precisa ir até ele e perdoá-lo. Talvez o relacionamento vai terminar, mas você precisa perdoá-lo, já que ele te castigou tanto. E ela olhou para o meu amigo e disse: eu não tenho como ir a ele. E ele disse: por que não? Você está com medo, você precisa obedecer, a obediência vai te levar a grandes resultados. Ela disse: é porque ele já morreu, mas eu continuo odiando ele, cada vez mais, e eu odeio porque ele morreu. E eu não tenho como perdoá-lo. E o meu amigo olhou para ela e disse assim: você tem como perdoá-lo. Perdoe, lance fora o morto que está em você. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar contigo. Às vezes nós vivemos experiências tão cruéis. Tem pessoas que fazem coisas para a gente que são indizíveis. Armam armadilhas, deixam-se usar por Satanás. Laços do passarinheiro. Seja no trabalho, na escola, na família. Jesus falou, citando Miqueias, que os piores inimigos do homem seriam a família. E é na família que a gente sofre mais, que a gente carrega mais pancadas. Só que nessa noite, eu quero que você seja perfumado. Eu quero que os presentes, não do pai Jacó, de Israel a José, mas eu quero que os presentes de Deus, os dons de Deus, os presentes advindos do teu irmão mais velho, Jesus de Nazaré, ele possa curar as tuas memórias, possa curar o teu coração, você possa receber coisas que possam curar a sua alma. Em Lamentações, Jeremias